Olá, gente, sejam bem-vindos. E aí, sejam bem-vindos. Nós estamos, bom dia, na web, a última web da gente, né? Mas eu acho que a gente teve 3, né? Essa é a terceira, primeira, segunda. Não, é a terceira ou quarta web, então. Não lembro agora. Mas lembrando que se a gente não conseguir concluir o assunto, que eu acredito que não vá, eu vou abrir mais uma web extra para que a gente possa finalizar a unidade 4, certo? Essa é a terceira, né? Então teria mais uma. Então acredito que a gente vai conseguir, porque na quarta, como a terceira e quarta unidade ela é muito compacta, eu acredito que a gente consiga. Se essa é a terceira, então vai dar tranquilo. Só que eu achava. Essa é a quarta, é isso que eu estava achando, era isso que eu ia dizer, só que eu achava que essa era a quarta. Teoricamente seria a última, mas com certeza, então, essa é a quarta. Vou abrir uma aula extra, tá? Então, terminando a aula de hoje, eu já abro uma aulinha extra para a gente concluir, porque não vai dar para concluir, tá? A gente vai entrar na terceira unidade e não vai dar para concluir a quarta, tá? Então, eu vou ter que abrir uma aulinha extra para a gente. Quando é que vai ser? Você tem a outra avaliação de vocês, que eu acho que é a V2. Quem tiver a data, coloca para mim, para eu poder agendar antes da data, né? Para que vocês consigam concluir aí o conteúdo. Abre dia 10. Pronto, 8. Pronto, dia 10 seria domingo, né? 8, 7, 8, 9, Então, teoricamente, eu vou ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir marcar para amanhã. Então, essa web vai ser segunda-feira. Segunda-feira, amanhã, certo? Porque eu tenho que ter um prazo de 48 horas. E aí, eu só vou poder marcar, nesse caso, segunda-feira, pela manhã. E a gente conclui a unidade 4. Vamos lá. Deixa eu admitir todos aqui. Bom, a gente, na aula passada, a gente terminou que a gente iria iniciar aí, né, para iniciar imobilizado, que seria o grupo do ativo não circulante. Tá? Então, a gente viu o ativo circulante, a gente viu o passivo circulante, vimos o ativo não circulante realizava a longo prazo, investimentos, e agora a gente vai ver o imobilizado. A gente viu que os imobilizados, eles são divididos aí em tangíveis e intangíveis, né? A gente viu que os intangíveis, a gente vai começar a ver aí que os tangíveis são aqueles bens duráveis. Então, para que você consiga identificar um ativo imobilizado, ele tem suas características, tá? Então, para você ter um ativo de bens corpóreos ou tangíveis, ele, primeiro de tudo, ele tem que ter vida longa. Ele vai ser utilizado pela empresa sem intenção de venda, né? Ou seja, você obtém esse ativo e não tem perspectiva de venda com ele, porque senão ele perde a característica de ativo imobilizado. Então, o que poderia ser um ativo imobilizado? Máquinas, equipamentos, ar-condicionado, móveis e utensílios, ferramentas, veículos, imóvel, terrenos, isso é considerado como imobilizado.
certo? Então, quando você compra um bem com a intenção de usar esse bem, tá? Pela empresa, esse bem ele passa a ser ativo imobilizado, tá certo? Outra coisa importante dos ativos imobilizados corpóreos. Esses ativos imobilizados corpóreos, eles sofrem desgaste. Então, na hora que eles sofrem desgaste, esses bens eles são depreciáveis, né? Ou seja, depreciação é desgaste. Quando eu pedi para vocês estudarem as contas redutoras do balanço, quem realmente estudou viu que depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo. Então, a função dela é desgastar o bem, porque à medida que o bem vai utilizando, ele vai sendo desgastado. Beleza? Então, isso é importante saber. Então, toda vez que o bem vai sendo utilizado, ele vai sendo desgastado pela depreciação. O único bem que não sofre depreciação é o terreno. Por quê? Porque o terreno, teoricamente, ele não consegue ser desgastado, né? Porque você tem um terreno que está ali, não está sofrendo desgaste de uso, né? Teoricamente falando. Então, o terreno é o único bem tangível que não sofre depreciação. Os demais bens sofrem depreciação, certo? E a gente vai ver como se calcula isso. Então, os terrenos não sofrem depreciação, mas máquinas, equipamentos, veículos, todos esses vendem. Quando eu compro um bem, o que é que vai acontecer? Lembre-se sempre que um bem imobilizado pertence ao grupo do ativo. Se ele pertence ao grupo do ativo, quando eu compro um bem, esse imobilizado vai subir de saldo. Então, eu vou debitar o imobilizado, digamos, numa compra de veículo, e vou dar saída, se for uma compra à vista, num caixa. Aí, como saldo de caixa baixa, eu vou acreditar porque caixa é do ativo. Mas se ele comprar financiado, aí ele vai gerar uma obrigação, né? Então, ele vai debitar imobilizado o veículo e vai assumir uma obrigação no passivo de financiamento, como é passivo, quando o saldo aumenta, você credita, né? Então, se fosse aqui, ao invés de ser à vista financiado, iria debitar o veículo e creditar o financiamento, certo? Então, isso é importante. Os bens incorpóreos, eles são destinados para o intangível. O intangível é aquele bem que a gente não consegue pegar ou tocar. Você vai ter esse bem, direito de uso, mas você não é um bem palpável, né? Como, por exemplo, você é uma franquia, então você está comprando ali, fechando um contrato com a empresa McDonald's, além de você ter o seu patrimônio, você tem que pagar o uso da marca. Então, a McDonald's vai fechar um contrato com a empresa e vai dizer, ó, você pode usar durante 10 anos. Então, o valor que você compra é tido como bem corpóreo, que é chamado intangível. Outro bem corpóreo também muito famoso é o software. Quando a empresa fecha um contrato com um TI, uma empresa de TI para criar o software só para a empresa, esse contrato também é tido como bem incorpóreo, tá? Não é aquele software que já vem incluso no computador. É um software que a empresa paga para ser construído, tá? Então, esses bens incorpóreos ou intangíveis, eles são tidos como com desgastes de amortização e não depreciação. Mas por que amortização, tá? Como eu vou amortizar? É o mais fácil de se fazer. Por quê? A amortização, ou desgastes desses bens incorpóreos, se dá pelo tempo do contrato. Todo bem incorpóreo vai ter um contrato, tá? Nesse contrato, o fornecedor vai te dizer, olha, você tem direitos de usar minha marca durante 10
Então, eu vou amortizar o valor que eu comprei a marca por 10 anos. Então, vou dividir por 10 para achar o valor amortizável anual. Tá? Amortização, assim como depreciação do ativo intangível, tá? Depreciação é uma conta de redutora do ativo imobilizado e a mesma finalidade. Você comprou um software e vai dar saída no caixa, acreditando a conta caixa, porque vai baixar do saldo. Se por acaso for uma duplicatas a pagar, então você vai debitar o software intangível e vai creditar, assumindo uma obrigação de duplicatas a pagar no passivo, certo? Agora, vamos para os métodos de desgastes, de depreciação. Existem métodos de depreciação, deixa eu ver aqui se alguém está. Pronto. Existem métodos de depreciação, certo? De desgaste, já estabelecido na lei, tá? Então, está tudo determinado pela legislação federal. Então, ou você deprecia o bem pelo método linear, que a gente chama método de vida útil. Então, você vai lá, a Receita Federal vai te dar o tempo de vida útil de todos os bens. Ele vai dizer assim: um veículo você vai depreciar em 5 anos, uma máquina em 10 anos, um equipamento em 10 anos, um ar-condicionado em 10 anos, móveis e utensílios em 10 anos. Então, o tempo de vida útil desse bem já é determinado na legislação. Então, você vai ter que desgastar ele de acordo com o que a legislação determina, tá? Então, como é que eu vou fazer o método linear? Pelo tempo de vida útil. Vou mostrar a vocês. Só que também existe um outro método, o menos usual, que é a soma dos dígitos, né? O método da soma dos dígitos. Esse método é um método que não é muito utilizado, porém ele existe, tá? E eu vou mostrar a vocês também como é que se faz uma depreciação pelo método da soma dos dígitos. Vamos lá. Linha reta é o tempo de vida útil, né? É o mais utilizado para calcular a depreciação de ativo, por ser um cálculo mais simples. Depreciação encontrada resulta numa despesa constante durante a vida útil do ativo, salvo quando seu valor residual é alterado. Nesse caso, a depreciação envolve apenas o tempo, não o ativo em questão. Vamos lá, vou mostrar a vocês. Já a soma do dígito é uma fração do custo depreciável de um ativo que é baixada a cada ano. A fração é composta por numerador igual à vida útil restante de um ativo e o denominador igual à soma dos números dos anos da vida útil do ativo. Vamos na prática, porque a teoria nos deixa um pouco também confuso, certo? Método linha reta, linear ou pelo tempo de vida útil. É o mais simples e o mais usual. O que acontece? Vamos lá, vamos supor que uma sociedade empresária adquire um ativo no valor de 60 mil. Vou, pelo tempo de vida útil, um veículo, tá? Em 1 de março de 2021. Sabendo que a vida útil dele é de 5 anos e o valor residual. Professor, o que é o valor residual? Normalmente, o valor residual é para quem faz leasing ou arrendamento mercantil. Por quê? Porque você vai pagando feito um aluguel, tá? Aquele bem, na grande maioria das vezes, está no nome da financeira, você vai pagando no final da operação, tem lá um valor residual que faz com que a pessoa que estava pagando esse aluguel para usar o bem possa adquirir o bem por esse valor residual restante. Então, é um valor mínimo que, no período do contrato estabelecido das parcelas que você vai pagando para essa instituição financeira, lá no final
tem um valorzinho que faz com que esse bem transfira-se para o seu nome. Esse é o valor residual que ele fala. Então, valor residual, quando você vê um bem, normalmente é um bem de arrendamento mercantil ou leasing, tá? E aí, nesse caso, esse veículo, depois que a empresa pagar todas as parcelas dele, tem um valor residual para ela adquirir de R$ 1.000, tá? Então, como é a depreciação? Então, a primeira coisa que eu faço é somar, certo? Eu acho que deixa eu ver se eu coloquei, não. A primeira coisa que eu faço aqui deixa eu colocar o textinho para mostrar a vocês, e aí eu vou aumentar esse texto. Eu vou entender qual vai ser o meu valor depreciável. Quando nós temos um valor residual, na hora que eu for fazer a depreciação, eu tenho que excluir esse valor para poder depreciar. Então, nesse caso, será 60 mil menos 1.000, que é o valor residual. Agora sim, eu vou poder depreciar o bem, 59 mil. Então, esse valor é o valor que eu vou dividir por 5 anos, para saber o valor depreciável ano. Entendeu? Então, vou pegar aqui na minha calculadorazinha 59 mil dividido por 5. Vou ter 11.800 por ano. Esse é o valor que eu vou depreciar no ano. Mas, professora, se eu quiser saber, no ano de 2021, quanto esse bem depreciou, basta eu pegar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, basta eu pegar esse valor de 11.800 e dividir por 12 para saber o valor mês, tá? E aí, ó, quanto é que eu tenho agora? Vou pegar aqui, ó, 11.800 dividido por 12. 983,33. 983,33. Isso quer dizer que todo mês essa empresa vai depreciar desse veículo 983,33. Então, qual seria o lançamento dessa operação? No ano de 2021, essa empresa depreciou o mês de março, que ela comprou no início de março. Se por acaso ela tivesse comprado após o dia 15 de março, o mês de março não entraria para depreciar, só a partir de abril. Como ela comprou no início do mês, então março deprecia. Então ela tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, no ano de 2021, ela depreciou 10 vezes 983,33, tá? Então, ela depreciou no ano de 2021, 9.000, vou botar até aqui como foi, ó, 983,33 vezes 10 meses, que vai ser igual a 9.833,33, tá? E aí, qual o lançamento contábil que eu faço dessa depreciação, professora, desse desgaste? Eu vou debitar a despesa com depreciação, porque afinal de contas eu perdi, ele desgastou, desvalorizou, né? Despesa com depreciação, então vai lá para o resultado com despesa, e vou creditar a minha conta redutora do ativo, chamada de depreciação acumulada. Ora, professora, mas a senhora não falou que as contas do ativo, quando ela sobe de saldo, no caso essa depreciação acumulada, está subindo de saldo debita, só que essa conta de depreciação
acumulada, é uma conta redutora do ativo imobilizado. Por ser conta redutora, ela trabalha no sentido inverso do grupo todo. Então, quando ela sobe de saldo, ela vai creditar, quando ela descer de saldo, ela vai debitar. Ela trabalha no sentido inverso. Então, vou lançar aqui, porque o saldo dela está aumentando. Então, 9.833,33. Lancei a depreciação do ano de 2021. E aí, sucessivamente, eu vou considerando cada mês por esse valor até depreciar o bem todo. E aí, o saldozinho dele residual vai ficar de R$ 1.000, que aí é o valor, de fato, que esse bem seria adquirido para passar para o nome da empresa, tá? Bom, essa aqui é o método linear ou linha reta pela vida útil, que é o mais usual. O da soma de dígitos é o menos usual, tá? Vamos ver. Uma determinada sociedade empresária adquire o mesmo bem, de 50 mil, com valor residual de 1.000. A mesma situação. E agora, pela soma do dígito? O que é que a gente faz? Se o bem ele tem uma vida útil de 5 anos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses 5 dígitos. 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Pronto, soma dos dígitos. Eu vou pegar o valor, dá 15. No primeiro ano, eu vou depreciar quanto? Eu vou fazer 59 mil vezes 5, o valor que eu encontrar, eu divido por 15. Então, vou ter aqui, vamos para a calculadora. 59 mil vezes 5, que é o primeiro dígito maior, vai dar 295 mil. Dividido por 15, que é a soma dos dígitos, no primeiro ano eu vou depreciar 19.666,67. Empresas que desgastam, esse método ele é muito usual para aquelas empresas que têm um bem que normalmente no início da operação ele vai ser mais usado. Não é um uso mediano, é um uso tipo acelerado ou usado no início e depois ele fica mais stand-by. Então, eu dou uma carga no desgaste nos primeiros anos, depois eu vou moderando isso. Aí, o segundo ano, 59 mil, agora vai para o dígito 4, porque vai descendo, vezes 4, vai dar 236 mil dividido por 15. Aí, no segundo ano, eu já desgasto 15 mil, veja a diferença, 733,33. E aí vai descendo. Por quê? Porque esse bem vai deixando de ser usado com a mesma força em relação aos anos anteriores, né? Então, é nesse perfil que a empresa faz a soma de dígitos. Se ela tiver essa característica, ela faz depreciação pela soma do dígito. 59 mil vezes o terceiro dígito agora, dividido por 15. 11.800. Vamos para o dígito 2, dividido por 15, 7.866,67. 59 mil vezes 1, dividido por 15. 3.933,33, tá? Aí você pode até fazer por diferença para chegar a 59, né? Quanto é que falta para chegar em 59? 3.933,33. Perceba que o último ano é o ano que eu deprecio num valor menor, certo? E aí, isso é para empresas que têm essa característica que eu falei para vocês, certo? Então,
os bens depreciados também lançados da mesma maneira que a vida útil, tá? Então, como eu falei para vocês, ele é depreciado da mesma maneira, beleza? Quem tiver dúvidas, coloquem aí no. Agora vamos para a amortização. A amortização não tem diferença. Isso aqui, cadê? Amortização. Não tem diferença em relação, não tem vida útil, né? Você tem que considerar a data do contrato, certo? Vamos supor que a empresa fez um contrato pela criação do software, de usar esse software por 10 anos, tá? Porque foi a empresa que criou. Então, o que é que eu vou fazer? Ele pagou 20 mil pelo contrato e a empresa negociou o uso por 10 anos. Então, eu vou dividir por 10 anos. Cuidado, que às vezes tem uma pegadinhas, né, que algumas questões fazem, que é tipo assim, a empresa disponibiliza o uso por 20 anos, mas a empresa fechou o contrato com seu cliente apenas de 10 anos. Lembre-se sempre que é pelo tempo do contrato, tá? E aí, se ele fechou por 10 anos, aí vai 2 mil mês, ano, né? E aí, ele todo ano vai debitar despesa com amortização e creditar a amortização acumulada, que também é uma conta redutora do grupo do ativo intangível, tá? E, por fim, é a exaustão. O que é exaustão? Exaustão é mais para empresas que trabalham, gente, com exploração da terra, digamos assim. São empresas que trabalham com exploração da terra. Mineradoras, né, madeireira. Então, é o seguinte, elas compram a terra e vão explorar aquilo ali. A exploração gera exaustão. Então, vamos supor que ela comprou um terreno para explorar minérios. Então, eu vou pegar o valor total com a mineradora, com tudo dentro, vou retirar o chão da terra, ou seja, a terra crua, e o que tiver de diferença entre a terra crua e o resto que tiver naquele ambiente vai ser exaurido, tá? Então, se você paga X por um terreno, para fazer exaustão, como o terreno cru, ele não é depreciável, né? Ele nem amortizado, você tem que excluir ele. Então, nesse exemplo aqui que eu tenho um exemplo dizendo assim: vamos supor que o valor do local que será explorado é de 100 mil, sendo 50 mil o terreno e o tempo de extinção. Pronto, acabei de determinar aqui a quantidade do tempo que eu vou exaurir a terra lá, a mineradora. E aí, o tempo de extração, né, ou de extinção dessa terra vai ser de 5 anos. Então, como é que eu vou exaurir aquele ambiente? Vou pegar o valor do terreno, mais tudo que ele tem, e vou tirar o valor do terreno puro, menos 50. Aí sim, eu posso fazer a exaustão. E aí, nesse caso, a exaustão vai dar 10 mil reais. Quando há esse caso, vai estar lá o que é da mineradora ou da exploração, e você vai exaurir como conta redutora logo abaixo desse bem, tá certo? Então, a gente só tem 3 contas redutoras para falar, que é a depreciação, a amortização e a exaustão, tá? Coloquei para vocês aí os 3 casos, tá? Vamos lá descendo agora. Eu acredito
finalizamos. Pronto, finalizamos então. Iniciar a unidade do slide. Já está lá disponível. Bom dia, Priscila. A unidade 3, a unidade 2 já está disponível lá no ambiente virtual para vocês, tá? Nessa web 4, eu vou deixar para vocês a unidade 3, tá? Disponível o slide da unidade 3, certo? Vamos lá. Bom, olha só, o balanço a gente já viu, veja só, quase todo. Só falta um grupo, que é o grupo do patrimônio líquido. O que é que eu preciso saber do patrimônio líquido? Algumas particularidades. Primeiro, tudo que estiver dentro do patrimônio líquido é de propriedade dos proprietários ou sócios ou acionistas, tá? O patrimônio líquido, ele corresponde ao valor residual entre o ativo menos passivo, tá? O ideal para uma empresa é que essa situação líquida dela, que é o patrimônio líquido, seja maior do que zero. E ainda melhor é que ele seja maior do que o passivo, tá? E aí é uma situação maravilhosa. Outra coisa, o patrimônio líquido ele é chamado de capital próprio. Por quê? Porque é um capital, foram os recursos gerados pelos proprietários da empresa, que constituíram a empresa, mais a própria lucratividade dela, ou seja, esse capital é dela mesma, é próprio, tá? Às vezes, a internet dá uma caída aqui na minha região. Não que minha internet seja ruim, não é não, viu? Porque eu tenho meu marido, meu filho mais velho de 16 anos, que são jogadores de game, de FIFA, não sei o quê. Então, aqui na minha casa, a gente tem duas internets bem potentes para dar conta disso. Então, é uma coisa que aqui na minha família preza a internet. Então, quando ela dá uma queda, assim, às vezes é a localização ou o clima, vai depender de fatores externos, tá? Mas eu estou fazendo de tudo aí para que vocês não sintam essas travadas. Eu sei que cortou, porque aparece aqui para mim. Quando eu vejo que dá uma cortada, eu paro. Agora eu sei que normalizou, tá? Bom, então o patrimônio líquido ele é conhecido como capital próprio, tá? E o passivo ele é conhecido como capital de terceiro. Nessa questão do patrimônio líquido, vai estar contido o valor da constituição da empresa, que a gente chama de capital social, e vai estar contido as demais reservas de lucro, que é a criação de lucro, né? E outras contas também inseridas nesse grupo, tá? Vamos conhecer elas um pouquinho. A primeira conta do grupo é a conta do capital social. Ela representa o investimento que o proprietário não pode exigir de volta enquanto essa empresa estiver trabalhando, ou seja, enquanto o sócio estiver dentro da empresa. Então, vamos supor que eu, sei lá, vou dizer um nome aí, Andréia, a gente resolva abrir uma empresa, certo? Enquanto eu e André estiver dentro da empresa, esse capital social não pode ser devolvido nem para mim, nem para ela, a não ser que a gente saia da empresa, da sociedade. Esse capital, se ele for devolvido, o sócio vai diminuir sua participação. Digamos que eu tenho uma participação de 80%, se parte desse capital for devolvido, essa minha participação de 80% vai cair, certo? Então, é uma conta que normalmente ela não se mexe. Você constitui de acordo com o contrato social ou o estatuto social, e ele só vai mexer quando há uma alteração, tá? Ou para mais, ou para menos, ou de extinção, né?
E aí, como esse capital ele é constituído? Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o contrato social ou estatuto social da empresa para poder registrar esse capital de abertura, que é o primeiro lançamento que você faz na contabilidade. É a constituição da empresa. Como foi que os sócios abriram a empresa? Com que capital? Ele pode abrir ou com recurso monetário ou até mesmo com bem. Ou, além disso, ele pode ainda assumir uma obrigação de integralizar posteriormente esse compromisso, tá? Ele vai dizer, ó, daqui a 4 meses eu pago minha parte. Mas, para isso, ele precisa ter isso assumido no contrato, certo? Então, o capital social, ele tem essa missão. Aí, veja, quais são as operações do capital social, tá? A gente sabe que o patrimônio líquido é o valor entre o ativo menos o passivo. O ideal é que ele não seja negativo. Se ele ficar negativo, ele vai ser um passivo a descoberto. Então, quando a gente diz que a empresa tem um passivo a descoberto, é porque o patrimônio líquido dela é negativo. E isso é como se a empresa estivesse falindo, caindo, tá? E precisa de socorro. Então, vamos supor que a empresa, tá? Feche um contrato, é constituído por esse contrato, um valor total de 100 mil reais, tá? Dos sócios. Só que um dos sócios pegou a responsabilidade, assumiu a responsabilidade de integralizar esse capital daqui a 60 dias. Então, quando isso acontece, no momento que o sócio assume a responsabilidade de assumir futuramente o seu capital, ele vai participar da sociedade, mas só vai dar o aporte dele daqui a um tempo. A gente diz que esse capital ainda vai ser integralizado. E como isso é lançado na contabilidade? Nós temos o capital de abertura de 100 mil nessa situação. Então, o que é que eu vou fazer? 50 mil, um dos sócios deu em dinheiro, e o outro 50 mil, o sócio ficou para integralizar. Então, como é que eu vou fazer? Vou debitar o meu caixa, porque entrou dinheiro e o caixa está aumentando, de 50 mil de um dos sócios. Vou debitar a conta do capital integralizar, e aí é mais uma continha redutora. Por isso que eu pedi para vocês estudarem conta redutora do balanço. Essa conta redutora é uma conta redutora do grupo, do patrimônio líquido que fica dentro, né? Ele vai reduzir o valor do capital social, conta redutora. Por isso que ela está a débito aí, porque a gente sabe que as contas do patrimônio líquido, quando elas aumentam de saldo, a gente acredita, né? Nesse caso, como ela é uma conta redutora, ela vai debitar, tá? E vamos creditar pelo valor total do contrato, que é o capital social que está substituindo no contrato de 100 mil. Como é que isso pode ficar, professora, no balanço? Você vai ter lá patrimônio líquido, vou mostrar a vocês como é que fica no balanço, ó, essa situação. Patrimônio líquido. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar 50 mil. E por que 50 mil? Aí eu vou mostrar a vocês, tá? Vou trazer ele mais para cá. Aí aqui vai ser capital social subscrito, né? Que está no contrato, 100 mil. E a continha logo abaixo dela, redutor, ó, menos capital a integralizar. 50 mil. Opa, aqui eu botei 10, mas é 100. 50 mil. E aí nós temos um patrimônio líquido nesse momento da Constituição de 50 mil, porque o sócio ainda vai integralizar. E vamos supor
que passaram-se os 2 meses que o sócio disse que ia pagar. E ele foi lá e depositou o dinheiro no banco, o valor dos 50 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou debitar banco, porque vai entrar dinheiro no banco. Deixa eu dar mais um enter aqui para não confundir. Vou debitar banco e vou creditar agora quem? A conta do capital a integralizar, que agora vai zerar. Num valor de 50 mil. E aí o cara já cumpriu com as suas obrigações. E aí, como é que vai ficar teu balanço agora? Teu PL vai ficar assim, ó. Agora não, agora ele vai ficar no valor de 100 mil mesmo. Por quê? Porque essa continha aqui vai zerar, né? Porque ela vai receber um crédito, e aí ela zera, e vai ficar o valor de 100 mil reais, porque não há mais capital para ser integralizado. Bom, isso é a missão do capital, é integralizar, tá bom? Vamos lá. Você tem dúvidas? Não. Descendo aqui agora. Vamos para as reservas, que também faz parte do patrimônio líquido. Então, você tem lá, patrimônio líquido é o grupo. Aí você vai ter capital social, depois você vai ter reserva de capital. Que danada é essa reserva de capital? Eu vou colocar uma única conta que mais aparece nessa operação de reserva de capital. É uma única situação que mais aparece na conta de reserva de capital, que são ágios na venda das suas próprias ações. Vamos supor que uma empresa, sociedade anônima, lance na Bolsa de Valores ações para vender. Magazine Luiza, por exemplo. E aí, por ela saber que o valor dela vai ser valorizado por um tempo, o que é que ela pode fazer? Ela pode lançar, comprar suas próprias ações, que a gente chama de ações em tesouraria, para depois vender na alta. Compra na baixa e vende na alta as próprias ações dela. Ela pode fazer isso. E aí, se ela comprar por 2 e vender por 2,50, ela teve um ágio nessa venda de 50 centavos. E aí, esses 50 centavos, para a contabilidade, é uma reserva de capital, certo? Essa reserva de capital ela tem finalidade própria, ela vai ser constituída para resguardar o capital social, ou seja, vamos supor que a empresa vai dando tanto prejuízo que o capital social da empresa termina sendo absorvido pelo prejuízo, que o prejuízo ele deixa o patrimônio líquido negativo. Então, vai diminuindo, e se a empresa ela tem essa reserva de capital, ela vai dando um suporte no valor do capital social, né? Para não deixar a empresa virar negativa, né? Então, ele vai ajudar o patrimônio líquido a subir o valor para que ele não, nos prejuízos, ele não fique no negativo. Como é feita essa operação? Aí vamos supor que uma empresa ela compre as ações por 20 mil e venda suas próprias ações por 22 mil. Vamos lá, vou fazer a operação de compra. Olha, aqui do lado do slide é a venda, mas vamos lá. Ela compra suas ações por 20 mil. Se ela comprou, ela vai debitar ações em tesouraria. Aí, veja lá. Essa conta de ações em tesouraria é uma conta do PL e também conta redutora. Ela diminui o saldo do patrimônio líquido, tá? Então, por isso que ela está a débito e não a crédito. E aí, ela vai creditar o caixa, porque ela comprou em dinheiro. Não, vou botar banco, que é mais fácil, né? Porque ela fez uma transferência e comprou as ações dela mesmo por 20 mil.
tá? Depois, mais para frente, ela vende essas ações por 22 mil. E aí é onde vem a venda aqui, né? Ó, e aí, se ela vendeu por 22 mil, ela debitou o caixa ao banco pelo valor de 22 mil, creditou ações e tesouraria, porque aí aqui ela não vai mais existir por 20 mil, ó, e aqui ela morre, ó, essas ações de tesouraria, que ela já vendeu, comprou e vendeu. E o ágil, que é uma conta do patrimônio líquido, reserva de capital, perceba que ela está direitinha, ela não é uma conta redutora, como ela está aumentando, ela está acreditando, tá? De 2 mil. Então, esses ágilzinhos aqui, ó, de venda das suas próprias ações, ela compra e depois vende na alta, ele vai aumentar o valor do patrimônio líquido, resguardando e protegendo o capital social, tá? Então, essa é a função da reserva de capital. Já está dizendo, a reserva de capital, né? É a reserva do capital social. Para qualquer coisa, já tem um valorzinho lá para resguardar esse capital. Certo? Então, isso aí, eu já matei 2 contas do PL, viu? Reserva de capital e ações em tesouraria, que tem essa função, né? De quando a empresa ela compra as próprias ações e vende. Então, ela movimenta aumentando de valor, e aí ela vai debitar, porque é a conta redutora, né? Quando compra as ações, a empresa ela compra as suas próprias ações e ela vai creditar na hora que ela vende suas ações, certo? Então, esse é o registro aí de ações e tesouraria e reserva de capital. Beleza? Vamos para frente. Vamos agora para as reservas de lucro. Primeiro, o que é que eu preciso saber? Essas reservas de lucro só são constituídas através do lucro do período, ou lucro líquido do exercício, tá? Porque esse lucro, ele só vai ter 2 destinos. São eles: ou a empresa faz a distribuição de lucro ou dividendos, distribui para os proprietários, ou eu vou botar ou e, né? Ela pode fazer os dois também, né? Constitui reservas de lucro. Quais são essas reservas? E aí a gente tem algumas, tá? Então, eu posso passar uma atividade para vocês estudarem em casa de estudar as contas de reservas de lucros, tá? Nós temos algumas. Reserva orçamentária, reserva de expansão, reserva legal, que é a mais importante, reserva de contingência, reserva de incentivos fiscais. Vamos lá. Primeira, reserva orçamentária. A reserva orçamentária, primeiro, todas elas têm que estar no Estatuto Social. Terminou o ano, tem a Assembleia Geral, tá? Da Sociedade Anônima, e nessa Assembleia já se define quais as reservas vão ser constituídas para o próximo ano e se vai haver distribuição de dividendos ou não. Ponto-chave. Empresas que não são sociedade anônima, normalmente, faltou uma, só constitui reservas
de lucros a realizar. Eu vou dizer a vocês por quê. Tá? Reservas de lucros a realizar. Por quê? Né? Porque quando ele não distribui o lucro, ele vai deixar lá nessa única reserva de lucros a realizar. Tá? E eu vou dizer a finalidade dela. Nas demais reservas, possivelmente uma empresa de capital, que não seja capital sociedade anônima, seja outro tipo de empresa, elas não constituem. Então, essa característica de reservas de lucros é de empresa sociedade anônima. A reserva orçamentária tem que estar dentro do estatuto programada e ela serve para algum tipo de investimento, ou seja, são aquelas são capitais ou investimentos que estão dentro do orçamento da empresa, ou seja, nós precisamos renovar os maquinários da empresa. Está dentro do orçamento, né? A controladoria fez orçamento e tudo, foi aprovado, e aí a empresa começa a constituir reservas para que, quando essa reserva for suficiente, esses maquinários sejam adquiridos. Né? É como se fosse uma poupançazinha. Reserva de expansão também tem que estar no Estatuto Social. Tá? É quando a empresa ela quer expandir. Normalmente são projetos, novos produtos, nova filial. Então, também tem que estar no Estatuto Social. Reserva legal é a única reserva obrigatória para as sociedades anônimas. Então, primeiro, antes de constituir qualquer reserva, a sociedade anônima tem que constituir a reserva legal, certo? A reserva legal corresponde a 5% do lucro líquido da empresa. Então, teve lucro, primeira reserva a ser constituída, 5% dele vai ser a reserva legal, tá? Porém, anotem essa observação. A reserva legal, ela tem um limite de constituição. Não é forever. Você vai constituir forever. Não. Você vai constituir atendendo ao limite de 20% do capital social. Ou seja, se eu tenho um capital social de 100 mil, eu só posso constituir reserva legal até 20 mil. Chegou 20 mil, eu paro de constituir essa reserva. Tá? Então, esse é o limite de constituição. Então, a empresa tem que ficar observando. Ela é obrigatória, mas também ela tem um limite de constituição. Reserva de contingência é muito usado para empresas de safras ou rurais. São aquelas empresas que têm muita perda de safra por enchentes, clima, fatores externos, indústrias que normalmente têm muita greve. Então, essas empresas costumam fazer reservas de contingência para absorver o prejuízo quando ali acontecer a contingência. Quando seus funcionários entrarem em greve, eles vão deixar de produzir, a empresa vai deixar de vender, consequentemente vai ter prejuízo, e essa reserva pode absorver o prejuízo. Perda de safra, essa reserva de contingência pode absorver o prejuízo, tá? Então, reserva de contingência é mais característica desse tipo de empresa. Reserva de incentivo fiscal, isso é o lucro, ou seja, as receitas que o governo gera para as empresas como um benefício fiscal. Tá? Quais são elas? Vamos supor que o governo vai lá, doa um terreno para uma empresa montar uma fábrica. Esse terreno vai gerar uma receita nessa empresa de doações. Gerando uma receita, o lucro vai aumentar. Mas só que esse aumento do lucro que foi dado por essa receita, eu não vou poder distribuir para os meus proprietários, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter que devolver esse terreno para o governo, porque ele dita regras, ele doa, mas ele dita regras se a empresa não atender essa regra, esse terreno tem que ser devolvido para o governo. Então,
todo benefício, PRODEP, incentivo fiscal, qualquer benefício que gerar uma receita para a empresa, essa receita não pode ser distribuída pelos proprietários. Então, o que é que tem que fazer? Deixar ela guardadinha na reserva de incentivos fiscais. E ela só é revertida quando é devolvido esse incentivo por algum motivo, tá? Por falta de contrato, alguma coisa acontecer. Então, por isso que tem que se guardar lá e os acionistas e os proprietários não podem pegar esse lucro, tá? Mais do que justo. Reserva de lucros a realizar, pronto. Essa reserva aí é uma reserva muito utilizada pelas empresas que não são sociedades anônimas também. Por quê? Essa reserva, gente, ela é constituída quando a empresa não tem, no momento, caixa para pagar distribuição de lucro ou dividendos. Então, o que acontece? Eu não tenho nem expectativa de quando eu vou ter disponibilidade financeira para pagar lucratividade para os meus proprietários. Então, o que é que constitui essa reserva para quando a empresa tiver disponibilidade, distribuir dividendos através dessa reserva aí, tá? Então, essas são as reservas de lucro. Claro, quando vocês trabalharem lá, contabilidade intermediária, quem é de contábeis, vai ver bem direitinho, mais a fundo também essas reservas, tá? Mas não existe novidade. Lançamentos das reservas de lucro. Eu sempre vou debitar o lucro do período, ou lucro acumulado do período, e vou creditar, porque é uma conta do passivo, tá? Do patrimônio líquido, minto. Então, se ela está aumentando, então vou creditar a reserva de lucro, qualquer que seja ela, tá? Se por acaso eu quiser reverter para o lucro, ou seja, olha, eu tive a perda contingencial, teve uma enchente e eu perdi, eu vou reverter essa reserva para poder meu lucro subir. Então, o que é que eu vou fazer? Vou debitar a reserva de lucro, zerar ela, e creditar o lucro do período para o meu lucro subir, tá? Então, é assim que ela funciona, não tem outra forma dela funcionar, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu já matei todas elas. Só de falar com vocês aqui, explicando, fazendo essa explanação. Reserva estatutária, ó, que eu acabei de falar. Cada uma delas. Reserva de contingência, isso aí são percentuais que essas reservas, no estatuto ou no contrato social, na reunião, no estatuto social, se definem. A única que tem um percentual definido é a reserva legal, que é de 5%. As demais não, tá? Ações e tesouraria, que eu já falei para vocês, ó, na compra e na venda. Aqui, nesse caso, ela teve um ágio de 5 mil, né? Porque ela comprou por 20 e vendeu por 25. Então, já mostrei a vocês. E aí, um exemplo de destinação do lucro. Ó. Após a empresa levantar o seu lucro, a mesma poderá destiná-lo para reservas definidas no estatuto e para distribuição de dividendos. A reserva legal ela é obrigatória em uma entidade anônima e seu percentual é de 5%, respeitando o limite de 20% do capital social. As destinações dos lucros são demonstradas na demonstração de lucros e prejuízos acumulados, como também na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, como eu vou saber, de uma forma mais detalhada, que a empresa, para onde ela destinou o seu lucro? Nessas duas demonstrações. Na demonstração do lucros ou prejuízo acumulado ou na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá? Porque a gente tem um balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, é onde eu vou ver exatamente, tá, como foi essa distribuição aí, destino do lucro. Aqui, nesse caso, o que é que ele fez? Ó, o lucro líquido da empresa era 100 mil. Tirei logo os 5%, ó, da reserva legal, 10% da reserva de contingência, definido no estatuto,
E aí eu tenho um lucro ajustado de 85 mil e eu fiz esse restante para distribuir dividendos, né, de 85 mil, certo? Então, distribuição de dividendos, eu vou debitar lucros acumulado e vou creditar. É o único lançamento de lucros acumulado de constituição, né, que vai para o passivo, porque vai gerar uma obrigação, distribuição a pagar, distribuição de lucros a pagar lá no passivo, que a empresa vai ter que fazer o pagamento para os proprietários, tá? Reversão da reserva, já falei para vocês, é quando a empresa realiza e aí ele reverte, tá? E aí nós temos as deduções de prejuízos. E aí o que é que eu vou fazer? Por conta da hora e da quantidade de informações geradas na aula de hoje, eu vou deixar esse restinho aqui, que já não é mais falando de patrimônio líquido, para a próxima aula, tá? Então, aí já vai exercício. É um assuntozinho só, tá? E aí a gente finaliza a unidade 4 na próxima aula, porque ela também é compacta. Essa unidade 3 eu daria em 30 minutos, 20 minutos. Só que a gente falou sobre imobilizado. Passamos aí 20, 25 minutos só falando de imobilizado, depreciação, tá? Porque, como eu disse a vocês, unidade 1 e unidade 2, a unidade 1 ela é muito extensa, tá? Ela é muito extensa. A unidade 2 não é, dá para dar uma aula. A 3 daria para dar a 3 e a 4 junto, certo? Então, a 4 a gente vai fazer, eu vou abrir para segunda-feira uma nova aula extra, onde a gente vai terminar a 3 e vai fazer a 4, que também é bem compacta, assim como a 3. Ó, já estaria terminando a 3, tá? Ok, então a gente se vê, então, na segunda-feira para fechar os conteúdos. Tá bom, gente? Dúvidas? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Pronto. Então, combinado aí. Vou colocar a unidade 3 disponível aí no ambiente virtual, tá? Os slides, e a gente faz aí. Não é de praxe da instituição fazer aulas extras, mas não, contabilidade aplicada eu sempre tenho que fazer, tá? Tá bom, gente? Beijo grande, um ótimo final de semana para vocês. Beijo grande.